Nobres alunos, sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa aula, agora no turno da tarde, hoje, sábado, dia 29 de agosto de 2020, disciplina de gestão aplicada número 1, curso de eletrotécnica para a turma eletrotécnica 19 de Itapipoca, e estamos aqui pela instituição CEPEP. É uma honra, um prazer, um privilégio. Sou o professor Eric Brasil. Temos também o nosso coordenador-geral, professor Antônio Castro, e a nossa coordenadora Cristina, que é a coordenadora local em Itapipoca. Somos felizes aqui em, obviamente, desenvolver aulas, disciplinas e todo esse conteúdo de formação com vocês, nossos alunos. Se por acaso tivermos algum problema na transmissão, ou no áudio, ou no vídeo, vocês podem sinalizar, não é verdade? E vamos seguindo em frente. Então, a gente já tem aí condições de seguir em frente. Quando tudo está ok, a gente faz um sinal assim. Se você não estiver me escutando, você aponta para o ouvido para eu saber que não está escutando. Ou se tiver algum problema maior, você faz um sinal assim de negativo, né? Com o polegar para baixo, para entender também que tem alguma coisa que não está funcionando. A gente corrige e ao vivo é assim, certo? Vou sempre disponibilizar, obviamente, as gravações que estiverem em perfeitas condições para que vocês possam depois assistir. Então, estávamos a falar do nosso vocabulário técnico no turno da manhã, revisando algumas palavras importantes, falando do processo de comunicação, como ele é importante para o profissional contemporâneo, moderno, atual, inclusive o eletrotécnico, e faltou discutir uma palavra que é resiliência. Resiliência que eu deixei agora para o turno da tarde de propósito, não é? Que agora no turno da tarde, normalmente você voltou do almoço, uma coisa é você estar motivado, cheio de energia no sábado pela manhã, cheio de vigor, mas eu quero ver no sábado à tarde após o almoço. Esse é o nosso desafio de resiliência. Vamos ver quem é forte de verdade, quem é interessado de verdade agora, não é? Senhores resilientes. Então, partindo aqui para que é o nosso vocabulário técnico, a nossa expressão resiliência. O que é de fato essa resiliência? A resiliência é um conceito que parte lá da física. Lá na física ela tem outras características, né? Diz respeito a um corpo, a um objeto que pode sofrer um trauma, um impacto, e mesmo assim voltar ao seu estado original. Por exemplo, a gente diz que o elástico tem resiliência, porque você pode esticá-lo até um certo ponto e ele volta ao normal. A gente diz que a mola tem uma resiliência, porque você pode comprimir uma mola ou um amortecedor, né? E ela volta ao seu estado normal. Tem resiliência. Mas aqui, para o nosso estudo, a resiliência é a resiliência humana, a resiliência do profissional. O profissional resiliente é aquele que tem a capacidade de suportar adversidades, dificuldades, problemas e mesmo assim seguir em frente, porque ele tem um propósito maior, ele tem de fato uma proposta maior para a sua própria vida, não é? Para o seu próprio ambiente de trabalho, para o seu próprio projeto profissional ou pessoal. Então, temos aí a resiliência. Eu gostaria muito de saber quem são aqueles, né, que se consideram de fato resilientes. E, lançando toda essa discussão, eu pergunto aos senhores, valendo meio ponto, quem aqui me diz o que é resiliência? Acho que resiliência seja persistir, não? Nunca desistir do foco, da meta. Acho que deve ser bem focado a isso, é né? o Nonato Filho, é isso, Nonato? Você aqui Isso, participando com a isso. gente. Já vou aqui até anotar o seu nome, né? Porque você ganha pontuação de participação agora para o turno da tarde. Já participou pela manhã, participa agora. É isso mesmo. Você quer me dar um exemplo, então, dessa resiliência? Acho que deve ser tipo uma equipe preparada para tudo. Deve ser focado no objetivo e preparado para todas as opções que vier. Ser resistente a tudo. Ótimo. Ser resiliente é isso que o Nonato acabou de falar. Posso ter a resiliência individual, a resiliência coletiva, a resiliência em equipe. Nós aqui somos resilientes, professor e alunos, porque estamos aqui trabalhando ou estudando no final de semana, dia de sábado à tarde.
né? Onde a maioria das pessoas está pensando em outras coisas, a gente está pensando aqui em produzir. Então, somos resilientes. E a resiliência diz respeito a sacrifício, a esforço, a superar adversidades e dificuldades, mesmo assim seguir em frente. Resiliente não é a mesma coisa que aceitar desaforos desnecessários ou aceitar qualquer tipo de situação de pressão que possa configurar um constrangimento. Não é isso, mas é você fazer um esforço a mais, um algo a mais, para poder alcançar propósitos mais nobres, propósitos maiores. Você, por exemplo, vai ficar aqui conosco durante um ano e pouco, abrindo mão do seu final de semana para poder estudar, para poder se qualificar, para poder se preparar, para poder, obviamente, atingir uma melhor empregabilidade no mercado de trabalho, aumentar a sua carga de conhecimento e conteúdos, ter uma titulação de eletrotécnico. Então, isso é resiliência, com certeza. Alguém mais quer falar, quer contribuir? Oi, professor. Ademir, é você? Positivo. Vamos lá, então. Pode falar. Resiliência, para mim, profissional que está preparado para atuar em qualquer área de serviço, a profissão que ele exerce, e quando ele recebe assim uma proposta de ir para outro estado, deixar sua família e correr atrás de algo mais financeiro e deixar tudo para trás, famílias, amigos, apesar que todos os anos tenha férias, mas deixar tudo de mão e ir atrás de outras condições de melhores de vida. Não só para ele, também como para a sua família. O que eu entendo de resiliência é isso. E estar preparado para tudo, para o que der e vier. Excelente. José Ademir aí contribuindo, ganhando também a sua pontuação, meio ponto para você, né? A resiliência está conectada com muita coisa, né? A abertura, inclusive, para receber novas propostas, novos convites, seguir em frente para novos desafios, né? Nós não podemos nos acomodar, nós devemos avançar, prosperar, progredir. Isso é muito bom e nós ficamos satisfeitos com a participação dos senhores. Alguém mais quer contribuir com algum comentário? Sotero, professor. Opa. Francisco Sotero falando, pode falar, por gentileza. Professor, a resiliência, ela vem aí a cada um de nós que somos profissional, né? Você exige naquilo que você quer correr atrás. Você exige pro melhor, pro seu melhor, pro melhor pro melhor para sua família, pro melhor para a empresa, né? Porque se não for a empresa, como é que a gente vai ficar empregado ali para manter a família da gente? Ótimo. E tudo que a pessoa querer alcançar aquela coisa, né? Isso é que eu entendo mais ou menos. Tudo que você quer correr atrás, você exigir aquilo ali que você realmente está querendo. Francisco Sotero aí contribuindo, né, com a gente. Que bacana, que legal a contribuição de vocês, tá certo? Nessas temáticas que dizem respeito ao nosso vocabulário técnico, ao nosso linguajar, mas também a aplicação prática dessas palavras, né? Não é apenas aula teórica, a aula se propõe a ser prática quando você se propõe também a assimilar aquele conceito, aquele conteúdo para você. E como eu prometi, nós vamos ter uma aula que é dinâmica, que é repleta de recursos, né? Na parte da manhã eu iniciei um pequeno vídeo com vocês e vamos dar continuidade. Nós vamos trabalhar várias temáticas aqui. Uma delas, com o tempo, você vai perceber que é o empreendedorismo, que pode ser também aplicado dentro da estrutura da gestão, né? Quando trabalhamos com a questão da liderança, da supervisão e da qualidade. Então, acompanhe esse material e logo mais nós vamos discutir, vamos conversar a respeito. Olá, amigos, parceiros e clientes da Águia Empreendedora, treinamento e consultoria empresarial. É um prazer estar com vocês para conversarmos de um assunto tão interessante e assim, então, trocarmos mais conhecimento e experiência. Nós, da Águia Empreendedora, nos sentimos honrados de fazer parte, então, da vida profissional de vocês e do desenvolvimento de vocês. O professor Érico Brasil e eu, professora Suela Freitas,
queremos agradecer muito a oportunidade de construir esse sonho do conhecimento juntos. Então vamos lá? Hoje vamos falar a respeito de empreendedorismo e vamos falar um pouquinho da história do empreendedorismo. Sim, como isso começou? Quem quis ser um empreendedor? Quem quis trazer novas ideias? Bem, o empreendedorismo ele começou há muito tempo, mas no nosso país ele começou a ganhar força na década de 90, quando muitas pessoas impulsionadas pela globalização sentiram a necessidade, gravem bem essa palavra, porque em outros momentos nós vamos falar de empreendedores por necessidade. Então, sentiram a necessidade de empreender, de fazerem novos negócios. Aí foi que constituiu, então, a ideia de que o empreendedor é alguém que tem um próprio negócio. Mas, como vamos estudar também, o empreendedor é aquele que tem, talvez, um negócio próprio, sim, mas é aquele que vê oportunidades e ideias em qualquer empreendimento, até nos que não são seus, e que ele é um empregado. Em 1999, com a era do .com na internet, todos nós tivemos a oportunidade de fazer algum tipo de empreendedorismo através das mídias sociais, das redes sociais, bem como de outras estratégias que existiam na época. E então o empreendedorismo passou a espalhar-se por todo o mundo. E quando você fala em empreendedorismo, quem você pensa? Conhece alguém empreendedor? Conhece alguma pessoa que te inspire a fazer mais e melhor? Um funcionário de uma empresa, ele pode ser um empreendedor? Falamos aqui, né, já. Um professor, ele pode ser um empreendedor? Um líder religioso pode agir como atitude empreendedora? E aí? O que é que vocês me dizem? Bem, o empreendedor é alguém que sai na frente em busca de riscos calculados, inovações, cria novos negócios e tem a capacidade de transformar a sua condição de outros ao seu redor ou até mesmo da sociedade. E olha com olhos atentos no futuro, sem tirar os olhos do seu alvo. Afinal, só enxerga obstáculos quem tira os olhos do alvo. A atitude empreendedora ela pode ser usada em qualquer lugar. Vejam agora o vídeo que eu preparei para vocês, onde vai falar um pouquinho mais a respeito da importância de uma atitude empreendedora. Essa é a história de um jovem brasileiro que morava em Paris e tinha um sonho, que era voar. Ao realizar esse sonho, ele descobriu que tinha um sonho maior ainda, um sonho grande, colocar toda a humanidade para voar. Ele criou um projeto de avião simples e acessível que qualquer pessoa pudesse construir e pilotar, de qualquer lugar. Em 1907, nasceu o primeiro avião no formato como existe hoje. Ele construiu, testou e aperfeiçoou 7 protótipos. Quando ficou pronto, publicou em jornais que cederia o projeto a qualquer um que quisesse construir seu próprio avião. Foram construídos centenas deles em todo o mundo. E com isso, ele realizou naquela época o seu sonho grande. Como vimos no vídeo, o empreendedor é alguém que é agente de mudanças. Percebam agora, no que eu vou compartilhar na tela com vocês, essa imagem onde vocês vão ver algumas atitudes típicas de um empreendedor. Vamos lá comigo? Bem, vamos ler juntos. Veja que o empreendedor é um agente de mudança que enxerga as oportunidades e as torna realidade. Alguém que imagina, desenvolve e realiza visões, mas alguém que usa o talento para aproveitar as oportunidades. O empreendedor ele tem visão de futuro, planeja o empreendimento, reúne os recursos e constrói aquilo que é novo. De acordo com os especialistas e os conhecedores do empreendedorismo, podemos citar aqui algumas definições interessantes. Vamos compartilhar esse conhecimento, então? Fiquem de olho aí na tela. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais.
Já um outro autor, mais moderno, diz que o empreendedor é aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. Bem, em qualquer definição que seja, o empreendedor é alguém apaixonado pela iniciativa de criar, de inovar, de correr riscos calculados e de forma criativa resolver pendências, gaps, necessidades e oportunidades que são encontradas no mercado de trabalho, na sua empresa, na vizinhança, na sua família, sim, qualquer ambiente onde ele se encontra. Muito bem, dei uma paradinha aqui no vídeo, né, para a gente começar as nossas conversações a esse respeito, porque o empreendedorismo também é uma temática que faz parte do nosso estudo aqui, mas como vocês sabem, o empreendedorismo ele pode ser colocado não só para constituir um novo negócio ou uma nova ideia, mas ele pode também ser implantado em uma empresa internamente no ambiente onde você já trabalha, onde já desenvolve, não é? Empreender tem a ver com criar, com inovar, com aperfeiçoar, não apenas negócio, mas novos processos, novas ideias, criatividade, ou simplesmente desenvolver melhor aquilo que já era desenvolvido. Também tem a ideia do intraempreendedorismo. Alguns dos senhores gostariam de falar, comentar o vídeo que foi assistido por nós? Sotero. Francisco Sotero, por gentileza. Eu vi aí o vídeo aí da moça, muito interessante aí essa parte aí do empreendedor, né? Então é aquela parte ali que a gente estava conversando ainda agora, né? O cara ser eficaz no que ele quer correr atrás, né? Ele quer buscar o melhor. E o empreendedor, sempre quando ele vai montar uma empresa, sempre ele tenta se programar, fazer o possível para que não dê algo errado, né? Então, ele é eficiente aquilo ali que ele está correndo atrás. É o que eu entendi mais ou menos. E legal aí o vídeo aí que a moça passou. Obrigado aí pela informação. Excelente. Ótimo, é um prazer. Na verdade, é uma professora parceira nossa, né? E nós vamos sempre trazer conteúdos de qualidade aqui para enriquecer ainda mais a nossa aula, esse nosso momento. Alguém mais deseja falar, contribuir, com comentários, com perguntas? Ou com opiniões? Vamos prosseguir, então, certo? Dentro dessa lógica, nós já entendemos que empreender significa sair da zona de conforto, né? De quebrar o paradigma. Às vezes a gente está acomodado e nem sabe. O conceito de empreendedorismo também está ligado com a chamada destruição criativa. Não é destruir no sentido de causar calamidade, não, mas é no sentido de você eliminar da sua vida alguma coisa que te prejudica. Às vezes é um vício, às vezes é uma situação em que você está aprisionado por muito tempo, comodismo, alguma situação. Normalmente nós conseguimos visualizar bem essas situações quando estamos mais parados, mais tranquilos, não é? Onde raciocinamos, mas às vezes ficamos presos também em situações de movimento, onde nós estamos meio que aprisionados em fazer a coisa do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sem nenhum tipo de inovação, de transformação, de adaptação ou de modernização, não é? Existem muitos casos do empreendedorismo dentro de situações como essa. Eu vou citar aqui para vocês um exemplo clássico, muito famoso, de um cidadão de um nome muito conhecido, que é o de Francesco Matarazzo. Então, a palavra Matarazzo, o nome Matarazzo é muito conhecido no empreendedorismo. Matarazzo foi um imigrante italiano que, no final do século XIX, no começo do século XX, veio para o Brasil, e ele era uma pessoa visionária, só que era pobre, tinha poucas condições e perdeu tudo que tinha assim que chegou no Brasil. Ele teve uma perda, o carregamento dele de banha de porco, que era o produto que ele trabalhava,
simplesmente foi perdido no porto, não tinha seguro e tudo mais, através de um acidente, ele perdeu tudo. Mesmo assim, ele continuou, estabeleceu a condição de um pequeno comerciante ambulante, uma espécie de comerciante de porta a porta, e foi desenvolvendo a clientela, e foi desenvolvendo as ideias, e foi melhorando, e foi progredindo, até que ele monta um pequeno comércio, e ele consegue se estruturar na sua venda, vendendo principalmente a banha de porco. Ele institui umas fabriquetas de banha de porco, onde ele consegue ali comercializar na região de Sorocaba, São Paulo, onde ele morava nessa época, e ele se torna bem-sucedido. Só que com o tempo, a banha de porco, ela mostra as suas limitações. Muito embora ele conseguisse sobreviver com aquilo, ele conseguisse viver daquilo e até sustentar a sua família, ele percebeu que chega um momento de estagnação, que ele não consegue mais crescer, ele não consegue mais avançar, não consegue mais prosperar. Então, o que é que ele decide fazer? Ele decide inovar, ele decide raciocinar, porque ele é um empreendedor, né? Como é que ele raciocina? Isso nós podemos fazer em vários ramos de atividade, tá certo? Inclusive como eletrotécnicos, inclusive como profissionais de outras áreas. E ele raciocina o seguinte: olha, banha de porco, as famílias, os meus clientes compram uma lata por mês, 2 no máximo. Eu tenho que pensar num produto que ele seja mais atrativo. Ele pensou, e ele tinha uns irmãos que eram sócios dele, os irmãos dele. E aí ele raciocinando, ele disse: olha, nós temos que investir em farinha de trigo. Aí os irmãos perguntam: por que farinha de trigo? Porque é da farinha de trigo que a gente faz o pão, a massa, o macarrão, a comida do trabalhador. E a maioria dos trabalhadores ali da região de Sorocaba, de São Paulo, de onde eles moravam, era de origem italiana, gostavam muito de massa, né, de pasta. E os brasileiros também, de pão. E ele sabia que o pão ele poderia vender todo dia, o macarrão e a massa ele poderia vender todos os dias, e a lucratividade seria muito maior. Então ele decidiu sair da zona de conforto, onde ele vendia apenas a banha de porco, e mudar. Só que os irmãos dele não aceitaram essa mudança, porque disseram: olha, a gente não tem capital, não tem dinheiro para fazer isso, como é que a gente vai fazer? Aí ele disse: nós podemos arranjar o dinheiro. Como? Como é que a gente vai fazer isso? Porque naquela época a farinha de trigo não tinha no Brasil, não tinha moinho no Brasil, né? A farinha vinha toda importada dos Estados Unidos. Ele precisava de dinheiro, de capital, para poder trazer essa farinha de trigo. Ele disse: é só a gente vender as fábricas de banha. A gente consegue o dinheiro, a gente compra a farinha e começa a empreender da maneira mais agressiva, de uma maneira mais visionária. Aí os irmãos não aceitam, porque não querem sair da zona de conforto, né? Porque acreditam que a banha de porco é a única coisa que dá dinheiro para eles. E o Matarazzo ele toma uma medida ousada. Ele tenta conseguir um empréstimo financeiro para ter acesso à farinha. Esse empréstimo é negado, ele é humilhado, ele não consegue. Mesmo assim, então, ele decide vender as fábricas de banha. Consegue o dinheiro, os irmãos ficam com raiva dele, rompem a sociedade com ele, ele reparte os valores de todos os irmãos, remunera cada um conforme a sua participação e segue em frente com o negócio da farinha de trigo. E é um sucesso. Ele consegue vender para muito mais gente, ele tem muito mais clientela, ele tem muito mais faturamento, um fluxo de caixa maior, e ele consegue prosperar muito, um crescimento exponencial, vendendo, então, a farinha de trigo. Porque, às vezes, nós, como profissionais, como seres humanos, ficamos acomodados numa coisa, ou só fazemos aquela coisa daquele mesmo jeito, e nos esquecemos de acompanhar a mudança dos tempos, né? De empreender de formas diferentes. Já estamos empreendendo aqui de uma forma diferente. Por exemplo, utilizar o Zoom, utilizar a EAD, utilizar essa plataforma é uma maneira de dizer: olha, aula presencial é bom, mas em tempos de pandemia, melhor é você utilizar um recurso audiovisual, né? Uma videoconferência. Estamos fazendo isso com sucesso. Então, é uma forma de empreender, é uma forma de sair da zona de conforto. E o Francesco Matarazzo, como exemplo de empreendedorismo que eu estou lançando para vocês, lá no vídeo vocês viram o exemplo do Santos Dumont, né, naquele vídeo, onde ele decide também empreender nas ideias e projetos dele para construir o avião e tudo mais. No caso do Matarazzo, ele queria algo que pudesse ser fornecido aqui mesmo no Brasil, mesmo ele tendo origem italiana, mas foi no Brasil que ele fez sua fortuna. E ele não se acomodou com essa venda dessa massa, desse pão, dessa farinha. Ele passou a desenvolver
outras ideias. Ele tinha uma ideia mais ambiciosa, que era o de construir um moinho no Brasil. Ele queria um moinho de farinha aqui no Brasil. Não existia. Ele foi o primeiro a construir. Só que ele não tinha capital para isso. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha recursos, muito embora ele já fosse um homem rico, mas a construção de um moinho, um projeto industrial de grande porte, exigia um capital que as empresas dele não tinham ainda. Então, ele decide pedir um empréstimo, um financiamento a um banco inglês. E o banco inglês, que tem muito capital, mas só empresta dinheiro para quem tem, obviamente, condições de devolver com juros, né, aquele investimento. Então, o que é que o Matarazzo faz? O Francesco Matarazzo, ele cria uma estratégia. Que tipo de estratégia? Ele convida os gerentes do banco para jantar na casa dele. Só que ele decide chamar a atenção daqueles gerentes de uma maneira não tradicional, maneira diferenciada, né? O que é que ele faz? Em vez de oferecer o melhor jantar do mundo, ele faz o contrário. Ele oferece macarronada azeda para os gerentes do banco inglês. E aí ele senta lá na mesa com eles, pede para servir o jantar, começa a comer e já prevê a reação dos gerentes do banco, né? E aí o gerente começa a fazer careta, o outro também, eram dois. E aí ele diz assim: senhores, eu sei que a macarronada está ruim. Eu sei que ela não está legal, ela está azeda, né? Podem ser sinceros. Aí os gerentes ficam assim meio encabulados. Mas vocês sabem por que a macarronada está azeda? Aí eles dizem: por que, Francisco? Por que está azeda? Porque a farinha de trigo que faz essa massa, que faz esse macarrão, ela é importada. Ou vem dos Estados Unidos ou vem da Argentina. E quando ela chega dessas longas travessias aqui no Brasil, ela chega assim azeda, quase estragada. É por isso que o macarrão de vocês está ruim. E sabe o que é que eu quero fazer para evitar esse problema? Eu quero produzir farinha de trigo aqui no Brasil, onde não existe ainda. Para isso, eu quero construir um moinho. E para construir esse moinho, eu preciso de um empréstimo do banco de vocês. Os caras ficam olhando assim para ele, né? Aquilo chama a atenção dos caras. Ele saiu da zona de conforto, saiu da normalidade. Os caras dizem: o projeto realmente é bom, Francisco, mas é muito caro, muito arriscado, e você não é um industrial, você é um comerciante. Isso é um projeto para o industrial. Aí os gerentes diziam assim: apesar do projeto ser bom, nós vamos ter que negar esse empréstimo para você. Aí vejam só como é que o verdadeiro empreendedor, o verdadeiro profissional reage diante de um não. Ele ganhou um não, né? Ele disse: eu não aceito essa resposta. O projeto é bom, não tem como dar errado, porque eu conheço o mercado, eu conheço os italianos que moram no Brasil, eu conheço os brasileiros e sei que esse projeto está fadado ao sucesso. Porque essa massa, esse macarrão, tudo isso que vem da farinha de trigo é altamente consumido aqui no Brasil. Eu tenho condições de atrair o mercado, um público consumidor. Esse projeto é um sucesso. Será um sucesso. Reconsidere a minha proposta. Aí os caras olharam assim. Tá certo, Francisco. Vamos considerar, vamos reconsiderar, vamos pensar. Depois a gente dá uma resposta. Aí encerrou o jantar. Dias depois, ele recebe um telegrama, na época, né, um telegrama, dizendo que o empréstimo tinha sido concedido, tinha sido aceito. Olha aí. Ele convenceu os caras na mesa de jantar com uma estratégia diferenciada. Ele chamou a atenção dos caras. Ele ganhou o empréstimo. E em tempo recorde, em 10 meses, ele construiu o primeiro moinho de farinha de trigo do Brasil. Esse moinho ficou sendo a referência para o que ele chamou de Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo.
que, na verdade, ele transformou em um conglomerado de mais de 200 empresas, onde ele produzia não só a farinha de trigo, ele tinha tecelagens, ele tinha oficinas, ele produzia sabonetes, como até hoje tem o sabonete Francis, que foi originado do grupo dele, né? Ele produzia cosméticos, ele produzia uma infinidade de produtos, com o eixo principal com o moinho. Ele ficou multimilionário, mais do que já era, um sucesso de empreendedor, porque ele teve novas ideias, porque ele saiu da zona de conforto, porque ele enfrentou uma situação em que ele sabia que era uma situação que poderia oferecer para eles muito retorno, para os brasileiros também, para os italianos no Brasil, e ele fez um império, certo? Então, tudo isso eu estou dizendo para abrir a nossa mente. Eu sei que nós não necessariamente somos industriais ou comerciantes, estamos aqui no curso de eletrotécnico, de técnico em eletrotécnico, mas que nós possamos sair da nossa zona de conforto e pensar em coisas novas, em coisas diferentes, para que a gente possa dar aquele estalo nas nossas vidas, aquele diferencial nas nossas vidas. E vocês já tomaram o caminho correto, né? Que é o caminho justamente do estudo, da qualificação profissional. Estão aqui no final de semana desenvolvendo esse curso de formação, tendo acesso a tanto conhecimento que nem todas as pessoas buscam, e é isso que vai fazer de vocês, que vai fazer de nós pessoas bem-sucedidas na área de formação em que escolheram, certo? Então, pense em empreender na sua vida pessoal, na sua vida profissional, até internamente no ambiente onde você trabalha. Procure verificar para onde é que as coisas estão caminhando. Se você está vendo que as coisas estão caminhando, por exemplo, para a utilização da EAD, desse tipo de mecanismo, então você faz a escolha certa em participar de aulas live, de videoconferências, de ter acesso a essas tecnologias, mesmo que com dificuldade de acesso à internet ou de equipamentos, a gente vai desenvolvendo, aos poucos a gente vai prosperando, a gente vai conquistando nosso espaço, né? Mesmo que o curso seja presencial, a gente volte às aulas presenciais, o que será normal, mas nunca mais será da mesma forma. Sempre você vai ter necessidade de algum tipo de equipamento, de videoconferência, de aula à distância, de EAD, isso na sua formação. E sem falar nas novidades, para onde é que vai o mundo, para onde é que o mundo está caminhando. Muitas profissões serão extintas, meus amigos, mas a de eletrotécnico não será, porque energia é o futuro, energia é o presente, é o futuro dos países, das nações. Pensem nisso. Agora, pense também quais são as novas propostas, né? Eu trabalhava em subestação, eu trabalhava da maneira convencional, o que é que tem agora de novo, o que é que está surgindo para mim nesse mercado? É eólica, é solar, são fontes renováveis, o que é que eu tenho aí? Quando chegar às disciplinas mais técnicas, mais específicas, onde os senhores terão engenheiros ou técnicos especializados, façam perguntas, procurem desenvolver para onde é que o mundo está caminhando, porque vocês querem caminhar também junto para crescer e para se posicionar. Assim nós fazemos. Essa é uma visão empreendedora. Empreender não é só montar um novo negócio, empreender é também se atualizar, né? Empreender em si mesmo, esses novos caminhos, essas novas ideias, essa quebra do paradigma, essa quebra da zona de conforto, para que a gente possa, obviamente, entrar num caminho de dinamismo, de acontecimentos, para que a vida possa ser, de fato, bem vivida, né? Inclusive a vida profissional, que é o que nós queremos fazer. Não queiram ter uma profissão morta, uma coisa acabada, uma coisa que tende a ficar para trás. Não, queiram ser sempre ativos, proativos, dinâmicos, para desenvolver de verdade conteúdos, desenvolver de verdade conhecimentos e prosperar de verdade dentro daquilo que vocês vieram para prosperar, que é o mercado do trabalho, que são as oportunidades profissionais. Sei que muitos de vocês, no momento, estão trabalhando, alguns não estão. Então, todos podem se posicionar, todos podem se reposicionar. E, para isso, é interessante a gente observar exemplos vigorosos, né? Viram aí no vídeo Santos Dumont, acabei de falar do exemplo do Francisco Matarazzo, podemos falar também até de exemplos de pessoas que são próximas da gente, às vezes é um parente, às vezes é você mesmo, às vezes é um pai, um avô, uma mãe, enfim, profissionais que tomaram a dianteira das suas próprias vidas para melhor desenvolver, para mais oportunidades ter. Tá certo? Eu vou encerrar essa gravação e daqui a 2 minutinhos nós já entramos numa nova gravação. Até daqui a pouco.